Bom dia! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma live Constelação Online para que você possa estar aprendendo um pouquinho mais sobre as sabedorias das constelações, um pouquinho mais sobre as sabedorias que eu fui adquirindo para melhorar minha vida e melhorar a vida das pessoas que chegam até mim. Um pouquinho de meditação, né? A gente vai fazendo um pouquinho todo dia de alguma coisa aqui. Bom dia, Jaque, bom dia, Dirlene, Ed, Lu. E ontem, como eu recebi, eu coloquei lá no meu stories que, como eu recebi aquela mensagem, eu disse que hoje, em vez de, deixa eu pegar aqui, de fazer a leitura desse livro que a gente vem fazendo, eu ia conversar um pouquinho mais sobre isso. Depois até eu recebi mensagem dizendo que existe algumas pessoas falando sobre isso no YouTube, né? Eu não fui pesquisar. Bom dia, Jaque! Eu realmente não assisto muitas coisas pela internet. Quando eu quero alguma coisa de conteúdo mesmo, ou eu vou em escolas que eu conheço já físicas, compro livros de autores que eu sei que tem credibilidade. É assim que eu consumo conteúdo para colocar em prática na minha vida. Eu não assisto qualquer coisa na internet sem saber fundamento daquela pessoa, sem saber qualificação profissional daquela pessoa, né? Eu não olho número de seguidores da pessoa para saber se ela tem um monte de seguidores, então ela deve ter credibilidade, né? Não são números de seguidores que dão credibilidade para alguém. É fácil ter número de seguidores na internet, né? Você paga, você patrocina e você agrega ali, e existe toda uma linguagem de marketing que faz com que as pessoas comprem, mas isso não garante que a pessoa que está por trás falando, ela tenha realmente embasamento e conhecimento para estar ali às vezes comunicando muitas coisas. E nas constelações eu tive a graça, a bênção de ter estudado diretamente com Bert Hellinger e ter assistido muitos treinamentos com ele. E com isso que eu falo, o que eu ouvi dele, o que eu aprendi com ele, o que eu ouvi e aprendi com a esposa dele, com a Sophie Hellinger, o que eu consumi nos livros dele e o que eu vi dentro das constelações e nos atendimentos que eu faço há 8 anos com constelação. Além de todo o processo que eu fiz com a minha própria vida, não só com as constelações, como com outros conhecimentos. Eu sei que quem tá aqui, a maioria que chega aqui, bom dia a cada uma que vai chegando, eu sei que a maioria que tá aqui já foi atendida por mim e já percebeu transformações e melhoras na sua vida, né? E eu não sei por que estão colocando, né, a forma que a pessoa ontem me mandou, e é interessante porque essa pessoa que me mandou mensagem, ela fez um curso de psicologia transpessoal comigo. E aí eu achei interessante porque muitas vezes eu falava para as pessoas assim, e depois eu parei com essa fala: todo mundo precisa fazer o curso de psicologia transpessoal da Unipaz, porque aquele curso transforma. Eu fui transformada. Muitos que fizeram o curso comigo não acessaram a consciência que eu acessei através daquele curso, não acessaram as mudanças na vida que eu acessei através daquele curso. Então, quando a gente diz você tem que fazer aquilo porque eu fiz e foi maravilhoso, mentira, foi maravilhoso para você, não quer dizer que vai ser para o outro, né? O outro ainda pode ficar com as suas feridas, lambendo as suas feridas e contando e não querendo ressignificar a sua história. Eu ganhei uma percepção de fazer uma transformação com a realidade que eu tinha para criar uma nova realidade. Então, tem muito a ver com o próprio processo que a pessoa traz, com a própria bagagem que eu trago, né? Esse final de semana eu tive a bênção de fazer meu mapa com uma pessoa que eu conheci semana passada e as coisas que ela falou, tipo, dar o cartãozinho de
é quase como um raio-x de quem é a Morgana, né? E confirma muito do movimento que eu faço. Então essa capacidade que eu tenho de acessar um todo, uma consciência maior, que já foi medita lá na astrologia védica ontem não, no sábado, ela confirma novamente, né? Isso é um dom que eu trago e que eu venho aqui, e não é para me achar melhor do que ninguém, isso é um serviço que eu tenho para prestar na humanidade, que eu tenho que entregar essa forma de comunicação. Ontem alguém colocou lá que a minha comunicação é bacana, eu precisei quebrar medos inconscientes que eu trazia para poder estar aqui falando. E quando eu falo isso de mim, eu trago isso para você. Olha, quais são os recursos que você veio aqui manifestar e que às vezes por alguns medos que você tem, você trava e não manifesta, né? Então esse é a ideia do movimento do Portal Ilumina, que entende que cada ser é um portal de luz aqui na Terra que veio contribuir com algo grandioso, só que às vezes pelos medos, pelas lixeiras, pelas mazelas que carrega, não consegue manifestar isso. E existem recursos que eu trabalho com as pessoas para que elas manifestem isso, né? Aquilo que eu apliquei em mim, eu ensino para as pessoas. E uma dessas ferramentas que eu considero importantíssima é não rotular ninguém, é não dizer que uma pessoa é isso e pregar ela na parede e não dar possibilidade de transformação para essa pessoa. Eu sempre acredito que todo mundo tem possibilidades de mudar a sua neuroquímica interna. Por mais que alguém tenha, por exemplo, tido um tumor no cérebro, que uma parte do cérebro dela não funciona e com isso, por exemplo, foi diagnosticado, foi observado que muitos nos Estados Unidos, dentro das penitenciárias dos Estados Unidos, muitas das pessoas que cometiam abuso sexual, esqueci o nome de uma doença que é dada para as pessoas, fugiu o nome. Eu não gosto tanto de dar rótulo para as pessoas e dizer que elas são doentes, que eu até esqueço o nome das doenças que as pessoas são diagnosticadas, né? Essa não é a minha área, né? Eu não fiz medicina, eu não fiz psicologia tradicional, eu não fiz psiquiatria para dar carteiraço nas pessoas e dizer que elas têm uma doença e que elas são aquilo. Eu acredito que as pessoas são infinitas possibilidades e que por mais que elas venham com desafios, elas podem melhorar e podem viver muito bem, né? Então, por mais que uma pessoa venha sem a mão ou venha sem uma parte do cérebro funcionando porque deu uma batida, deu um câncer ali no cérebro, tem um tumor, alguma coisa, ela pode, e alguém pode saber aprender a conviver com essa pessoa, né? A gente não tem que simplesmente jogar essa pessoa e excluir essa pessoa da face da Terra, porque se ela nasceu aqui, existe uma possibilidade, existe um motivo maior para ela estar aqui. E se ela faz parte do mesmo corpo que eu faço parte, e eu ganhei algumas capacidades que talvez ela não tenha, ela deve ter outras que eu não tenho, e se eu aprender a como me comunicar com essa pessoa, como lidar com essa pessoa, pode ter certeza que a humanidade melhora. Então, quando me dizem assim, a constelação está piorando a situação de filhas de mãe narcisistas, eu digo, quem disse isso? Aonde Bert Hellinger falou que alguém tem que viver grudada na sua mãe? Aonde está escrito isso? Me traz algum livro do Bert, alguma palestra do Bert Hellinger que diz que uma filha tem que morar junto da sua mãe, porque foi colocado ali que a única solução para uma filha de mãe narcisista é que ela more longe da sua mãe. Aonde é que o Bert disse que a filha tem que morar junto da mãe? Alguém aqui, que tá aqui, que já me ouviu falando várias vezes aqui, né, nos últimos 3, 4 anos, eu dou a minha cara a tapa aqui, quase que sempre nas lives no Face, no Instagram, com publicações,
E algum dia vocês me ouviram eu dizendo que você precisava morar junto com a tua mãe, morar vizinha da tua mãe, morar na mesma casa que ela, ficar grudada na sua mãe. Algum dia eu disse isso. Algum dia eu falei sobre a distância. Vocês já podem ter me ouvido falando sobre é mais favorável que quando você case, você mantenha a mesma distância que você tem da sua mãe, você tenha da sua sogra, do seu sogro, do seu pai. Porque o homem e a mulher devem estar em equilíbrio quando se juntam, para ser mais favorável à relação. Então, se mora do lado da casa da sogra e mora a 500 quilômetros da mãe, isso é desafiador, sim. Deveria morar no meio do caminho, fica mais fácil de lidar com essa situação. Mas eu não disse que existe uma regra geral. Eu falei sobre facilidade e sobre desafios que aumenta, né? A vida não é sobre ideal, a vida é realidade. O ideal nos gera sofrimento, então eu preciso aprender a viver com a realidade e fazer algo de bom com o que eu recebi, né? Utilizar ferramentas para facilitar as relações humanas. Deixa eu ver o que a Dilene botou aqui. Percebo que quem fala das mães narcisistas fazem aquilo que você fala da transferência da raiva para outras pessoas. Sim, carrega alguma ferida e quer ser justiceira, né? Está na indignação. E aí sim a gente traz na constelação que quem carrega essa energia da indignação, que carrega essa energia de fazer justiça e criticar os outros e dizer que devia ser assim ou assado, essa pessoa carrega uma mazela tão grande, uma ferida tão grande que ela tem vontade, ela tem a energia do assassino, né? A energia da raiva assassina, que quer fazer essa justiça pelos outros e acha que os outros não têm capacidade de se curar sozinhos, de se buscar os seus recursos. Tudo tem a ver também com o nível de consciência que cada um carrega, o que realmente você vem buscando de processo, se realmente você quer continuar amarrado, lamentando a sua história, ou realmente você quer dar um pulo, um salto, uma transformação na tua vida e quer realmente ser feliz, né? Agora, se realmente você está escolhendo ser feliz, você vai ressignificar a tua história, você vai parar de fazer críticas ao que você recebeu, porque você precisa mudar memórias dentro do teu corpo, você precisa mudar a neuroquímica do teu corpo. E se você continua com o mesmo estado emocional que a tua criança tinha, você continua recriando tudo aquilo na sua história. Você recria aquela realidade, né? Então tudo depende também em que nível cada pessoa está, o que ela realmente vem buscando para a vida dela. Quando a gente trabalha em si com o nível da sabedoria das constelações e de outras abordagens, eu estou trazendo uma consciência que entenda a biologia, você veio desse corpo, você veio desse software, dessa programação, a neuroquímica que as sinapses, a comunicação, a circuitaria que passava dentro da tua mãe te formou, né? Então, você é a continuação desse corpo, não só da tua mãe como do teu pai. Então, quando o Bert Hellinger dizia um filho que não consegue ser grato ao seu pai e à sua mãe, ele é pior do que esse homem e essa mulher, é porque a pessoa não conseguiu acessar ainda que ela é a continuação desse corpo e que ela só existe aqui graças à permissão que esses dois seres deram para existir. Se você não conseguiu acessar esse estado ainda de consciência, você não conseguiu ser grato por estar vivo. E se você não é grato por estar vivo, como que você cria graça e beleza na sua vida? Se você não conseguiu ressignificar teu passado ainda, o que te trouxe até aqui. Ninguém nasce ao acaso. A gente, como jornada de alma, é só você pegar um mapa astral, por isso que tem a ver com processos, né, de jornada de alma. Se você pegar um mapa astral, numerologia, se você vai numa médium que consegue ver tuas vidas passadas,
você consegue entender que não é só essa existência, que você não nasceu ao acaso de um homem e de uma mulher, e que você carrega as informações desse homem e dessa mulher, né? E aí como é que você lida com tudo isso para viver melhor? Se você xinga esse homem e essa mulher, se você critica e odeia eles, você odeia você mesma, porque você é fruto dessa continuação, da mesma árvore. Entenda isso. Agora, em nenhum momento eu disse que é para morar na mesma casa com o pai e com a mãe. Normalmente, ainda vocês me ouvem dizendo aqui que com 18 anos você tem capacidade de sair da casa do teu pai e da tua mãe. Se você ainda mora com seu pai e com a sua mãe, você tem teus desafios aí. Se você casou e voltou para casa da tua mãe, você tem teus desafios. E você precisa assumir a responsabilidade de fazer o processo de cura com você. Enquanto você fica apontando os dedos lá para a mãe, para o pai, criticando que a sua vida é uma desgraça por causa do comportamento deles, você não assumiu a responsabilidade ainda pela sua vida. Ainda você é uma criança. Pode ter 50, 60 anos e ainda tem comportamento de criança, ainda que está esperando algo do papai e da mamãe, né? Então, que idade que você vai assumir a responsabilidade pela sua vida? Tanto é uma mentira o que da forma que foi me passado, né, que a constelação está piorando a situação de filhas de mãe narcisista. Por quê? Porque se a gente tem uma mãe ou um pai, por exemplo, que usam drogas e que tem distúrbios, que altera totalmente o comportamento dessas pessoas, e essas pessoas ficam violentas, o que a justiça faz? A justiça não vai lá e não tira essas crianças desses pais porque eles podem maltratar? Porque a pessoa não tem capacidade de conviver junto? A criança, principalmente, não tem a capacidade de ser cuidada, então ela é retirada e levada para uma outra família poder cuidar dessa criança? E aí tem toda uma sabedoria para lidar com a adoção, porque se recriminar os pais biológicos, a adoção não dá certo. A gente fala sobre isso na constelação. A gente não diz que a pessoa tem que conviver, mesmo que o pai e a mãe estejam espancando e sejam drogados, tem que conviver com esses filhos. Nunca vocês me ouviram falar algo assim. Existe uma sabedoria para lidar com a adoção. Agora, uma criança não sabe ainda se defender. Agora, um adulto sabe se defender. Se eu tenho uma mãe que tem transtornos mentais, que recursos eu devo desenvolver para lidar com uma mãe que tem transtornos mentais? E eu sempre falo uma outra coisa aqui, que é sobre respeitar as suas possibilidades. E essas possibilidades, elas devem continuar em crescimento. Você deve buscar, se você tem mais capacidades intelectuais, recursos que foram te ofertados, você deve buscar sempre por ferramentas para te melhorar, para você saber lidar melhor com o outro, se relacionar melhor com o outro, mesmo que o outro tenha distúrbios mentais, por exemplo, desafios, deficiências. Como é que você vai lidar com esse outro? E se você ainda não consegue, se respeita, não fique visitando todos os dias. Por exemplo, se uma filha casou e ela visita a sua mãe e o seu pai todos os dias, ela tem uma questão aí ainda. Por quê? Porque o tempo tem 24 horas, hoje a gente tem tantas coisas para fazer na vida, né? Tem no mínimo 8 horas de trabalho. Se você tem filho, você tem que dar conta dos seus filhos, você dá conta do seu marido, você dá conta de você. O dia tem 24 horas. Como assim que eu todo dia tenho esse tempo sobrando aí para visitar a minha mãe todos os dias e ficar batendo papo com a minha mãe? Que carência tem aí ainda que eu preciso estar grudada na mãe? Então tem um equilíbrio todo aí para ser visto. Quando me fala uma fala daquela, eu digo, onde está escrito um negócio desse na constelação que eu até hoje não vi nesses 10 anos estudando constelação? Às vezes o que acontece, as pessoas escutam uma coisa e se equivocam e fazem outra. Uma vez alguém me ouviu falando e foi lá e marcou um jantar com o pai. Como que se não consegue ainda com
não conseguiu colocar o pai no seu coração, não é marcando um jantar que vai dar certo a relação ali no jantar porque marcou o jantar com o pai. Eu sempre falo, ok, você precisa acessar o estado de gratidão em relação ao teu pai e à tua mãe, mas esse trabalho é aqui dentro do seu coração. Se você ainda não consegue, não marca jantar com o pai e com a mãe, não vai visitar a mãe e o pai todo dia, porque não vai dar certo. Não é na resistência física que você transforma isso, é aqui dentro do coração e na neuroquímica do teu cérebro que tu consegue transformar a forma que tu se relaciona com o outro. E quando você muda a tua postura, você muda a postura, você muda essa relação. Outro dia a gente fez uma constelação em grupo e mostrou claramente, por exemplo, a mãe usou a filha a vida inteira como escudo de proteção, né? Então a mãe mostrou na constelação as representantes, a filha ficava na frente da mãe e a mãe atrás sempre se protegendo, tanto do pai dessa moça, né? Tanto do marido como da avó, como da própria mãe. A mãe dela se protegia atrás da filha que veio fazer a constelação. A filha veio com a questão de se sentir perdida ainda em relação à profissão. Normalmente, quando a gente faz, por isso que eu falo que constelação não é técnica, quando alguém está perdido em relação à sua profissão, que a pessoa fala assim, normalmente o que a gente vai pensar racionalmente? A pessoa está sem norte. Se ela está sem norte na vida, quer dizer que ela desconectou do pai. Nem sempre, por isso que a constelação traz a informação do oculto. Constelação não tem a ver com uma técnica só de teorias, não é? Tanto que eu falo, existe uma coisa que eu faço que é mentoria sistêmica, que eu trago sim as sabedorias das constelações e outras sabedorias de outras abordagens, e eu te oriento para te colocar em prática algumas coisas na tua vida e isso melhorar a tua vida. E existe a outra parte, que é a cirurgia. E quando eu faço a cirurgia, as coisas vêm do oculto, vêm do invisível, eu não tenho noção do que é que vai aparecer ali. E nessa constelação foi muito lindo todo o movimento que foi acontecendo. E quando essa mãe consegue assumir a postura dela, a filha é liberada e ela vai ao encontro da sua própria mãe, né? Então vai ao encontro da avó da cliente. E quando a mãe e a filha estão frente a frente, a avó e a mãe da cliente estão frente a frente, estou confundindo vocês, né? Vou falar assim, tinha a cliente que estava comigo, que era a filha, aí tinha a mãe e a avó. Quando a mãe e a avó ficam frente a frente, vou fazer assim, a avó falou assim, agora eu tô com medo dela. E eu sempre movo no oculto, né? Quem já participou de constelação comigo sabe, quem nunca participou, essas pessoas que estão representando, elas não sabem o que elas representam, então elas não têm noção. Aqui era a mãe, ela se abaixa diante da avó, né? Que era a mãe dela, e quando ela se abaixa, aí ela fica bem aqui, a avó, né? E a filha, que era a cliente, pode assumir a sua profissão. Então ocorre um processo de cura aqui, porque sim, eu preciso reverenciar a vida que eu recebi, sim, eu não sou maior do que a minha mãe. Eu falo para vocês, quando a gente olha para nossa mãe, a gente precisa olhar para cima. Quando eu olho para o meu marido, eu olho no olho aqui, porque a gente é igual. Quando eu olho para uma cliente, eu olho olho no olho, porque a gente é igual. Eu não sou maior e melhor do que ninguém. Mãe, quando a gente fala que é maior, não quer dizer que ela é melhor do que a gente, mas quer dizer que a vida veio para nós através dela, então ela está acima. E acima dela existe algo ainda maior. Então, quando a gente quer cura, a gente olha para cima, né? Quando a gente olha para um filho, a gente olha para baixo, porque o filho precisa entender que existe uma autoridade aqui. Aí você vai entender, mas daí favorece as mães narcisas que já se acham melhores.
Se existe algum distúrbio, de ambos os lados precisam ser trabalhados. Se você veio se você recebeu o obstáculo, vou colocar assim, de ter recebido uma mãe que tem desafios na vida dela, que ela criou uma estrutura de defesa, que é o narciso, que é ser narcisista, e isso tem a ver com estruturas de defesas que cada um desenvolve sem querer e sem saber para sua sobrevivência. Se essa mulher desenvolveu essa estrutura e você nasce dessa mulher, quer dizer que você precisava desse obstáculo para desenvolver a sua alma. E o que a gente veio desenvolver aqui é o amor universal, é o amor incondicional. Essa é a grande escola. Ninguém ganha obstáculo que não faz parte do seu processo. Se você duvida disso, do que eu estou falando, vai lá e pede para fazer teu mapa astral, pede para fazer o mapa astral da tua mãe, vai lá e comunga os dois mapas e vê como os desafios estão em ressonância, né? Então, sim, muitas vezes é necessário você morar longe da sua mãe, bem longe. Tá tudo certo, às vezes é necessário você morar longe do seu pai. E sabe que mostra até no mapa astral que era favorável um filho se separar do seu pai na infância. A gente fala normalmente na constelação, que vocês já me ouviram lendo aqui nesse livro, eu acho, que é mais favorável, por exemplo, se a mãe é brasileira e o pai é francês e a criança nasce na Itália. Então são pais que às vezes são diplomatas, trabalham em grandes empresas, viajam pelo mundo inteiro. Então a mãe brasileira, o pai francês e a criança nasce na Itália. Qual é o melhor país para a criança viver? País do pai, na França. Racionalmente observado em várias constelações, então de forma racional e cognitiva, eu vou dizer, é mais favorável que more na França. Mas talvez quando a gente vai olhar na constelação, é mais favorável que more no Brasil ou em outro país ainda, que vai ganhar mais recursos lá. Então, o olhar dentro da constelação é muito importante, olhar dentro desse processo cirúrgico. Então, não existe uma verdade absoluta dentro desse sentido. Tem a ver com o processo de cada um. Agora, não quer dizer que eu more longe da minha mãe, que eu não vá ser grata pela vida recebida. Aonde é que uma coisa tem a ver com a outra? Ser grata pela vida recebida não quer dizer que eu tenho que estar 24 horas com a mãe. São coisas distintas, né? Eu queria ouvir de vocês, se vocês compreenderam essa parte que eu conversei aqui aí quase meia hora, para deixar mais claro essa parte. A Dilene colocou aqui um mapa astral que eu fiz. A astróloga que nem me conhecia disse que a minha mãe não foi criada pela mãe dela. Não teria como ela saber dessa informação. É incrível isso, né? É incrível como faz parte do processo da alma. Quem sou eu para dizer que se eu recebi esse script para vir aqui manifestar esse script e melhorar ele, porque vem os recursos nesse script e vem os desafios. Eu vim aqui representar tudo isso e melhorar essa evolução, né? Então, quem sou eu para dizer que o script está errado? Imagina dizer que eu nasci da mãe errada. Não faz cabimento um negócio desse, né? A Tati botou aqui que sim, ficou bem claro. E a constelação trabalha com isso. A constelação diz, você vai ter vida de sucesso, que vida de sucesso é abundância, é a vida que continua existindo e não vida miserável, né? Que é a vida que morre, que é a vida que vai minguando. Se você consegue ser grata ao portal que te permitiu chegar aqui, se você não conseguiu acessar esse estado ainda, você tem muitas mazelas e você precisa aprender a trabalhar com isso se você quer ser sucesso na sua vida. Não é uma crítica, não é para dizer para filhas de narcisas que
que elas têm que morar junto da mãe. Eu não sei onde que colocaram um negócio desse, eu não sei como é que interpreta de um jeito que fica destrutivo. Eu dei o exemplo daquela minha amiga que fez isso, e se ela tá aqui, eu não sei, se eu não vi se ela tá, ela sabe, ela ri, ela me ouviu falando, ela foi lá e marcou o jantar com o pai. E aí ela me ligou, meu Deus, que tragédia! Deu vontade de matar ele. Eu disse, onde é que eu te disse que era para marcar o jantar com o pai, né? Eu disse que a gente trabalha aqui primeiramente, porque o que a constelação nos revela? Que aquilo que a gente rejeita demais no pai ou na mãe, de alguma forma, em algum momento a vida traz aquilo para você, e quando você se perceber, você está repetindo o mesmo padrão, aquele comportamento que você odiava em alguém, de alguma forma você vai repetir, ou alguém depois de você, né? E aí talvez seja o teu filho, ou a tua filha, ou o teu neto, você vai ver o mesmo comportamento sendo repetido. Isso é outra sabedoria que a constelação fala, né? Então, vou colocar esse rótulo, né? Que trazem filhas de narcisas, né? Mãe narcisistas. Se você é filha de mãe narcisista, não consegue lidar com essa mãe, não conseguiu criar ferramentas dentro de você, e você odeia essa mulher e diz que toda a desgraça da tua vida é culpa dessa mulher, se você tiver uma filha, tiver uma neta, quem sabe a vida vai fazer com que elas também sejam, porque é isso que a constelação nos mostra. E não só a constelação, as igrejas chamaram isso de maldição familiar. Por quê? Porque isso acontece. Não é a constelação que faz isso acontecer, não é a igreja que faz essa maldição acontecer. Isso é o processo da vida que evolui. Esse é o processo de reconhecer feridas que tem dentro desse corpo da família que precisam ser curadas, né? E não vai ser tocando pedra que cura a ferida. A Neide colocou aqui, concordo que os filhos precisam de novas experiências distantes dos pais. O que a gente fala na constelação? Que primeiro eu aprendo a ser mulher com a minha mãe, porque ela é a primeira mulher que eu tenho convívio. E depois eu vou aprender a ser mulher com as outras mulheres que chegam na minha vida. E aí a gente troca experiências e enriquece. Agora, o que a constelação mostra? Se eu digo não para essa primeira mulher que chegou na minha vida, que é a minha mãe, normalmente eu vou ter muitos conflitos com as outras mulheres. Eu vou ter inveja, eu vou ter atritos, desgastes, vou talvez ser rejeitada por outras mulheres ou incompreendida, vão ter conflitos com as outras mulheres. Eu sempre falo aqui, né, dentro desse sentido que a Neide colocou aqui, que eu vou ganhando experiências, né? Vocês, quem convive mais comigo já ouviu eu falando muito sobre isso, sobre o que a gente fala de boa consciência e de má consciência. Vou fazer aqui, boa consciência e má consciência. Vai lá. Boa consciência, vou botar aqui. Má consciência, vou botar aqui. Sim, vamos deixar o negócio direito. Então, o que é que tá na boa consciência? Na boa consciência tá tudo aquilo que você recebeu de informação. Toda essa informação te trouxe até aqui e você tem uma lealdade em relação a tudo isso. Isso aqui é como se fosse tudo que integrou o software que faz com que você exista. E você tem lealdade inconsciente a isso tudo aqui. Quando você começa a tomar consciência e você diz sim para tudo isso, você começa a tomar consciência dessas informações e você diz sim, você consegue sustentar o que a gente chama de má consciência. E aí eu vou mostrar como se fosse aqui. O que é a má consciência?
A má consciência são informações que são diferentes das que foram te dadas. Então, vamos colocar aqui. Você nasceu na cultura do Rio Grande do Sul, numa cultura de tradição gaúcha, que é muito diferente de uma cultura de tradição hindu, lá da Índia. Na boa consciência, você vai dizer que a cultura hindu é horrível. Você pode até não concordar com algumas coisas que tem na cultura gaúcha, e aí você tenta fazer coisas diferentes, mas você ainda fica dentro de uma cultura brasileira. Mas dizer que a cultura hindu é certa, isso dá um desconforto gigantesco, que é o que a gente chama de má consciência. Pesa na tua consciência se você sai de uma cultura tradicional gaúcha e vai morar na Índia e começa a ter a cultura hindu e incorpora aquilo. Aquilo pesa no teu... Por isso que é má consciência, porque pesa. Agora, se você conseguiu ficar em paz com a tua cultura que você nasceu, tradicionalista gaúcha, e você diz sim para ela, e você diz sim para a cultura do povo brasileiro, fica mais fácil você dizer sim para a cultura hindu. Então isso é experienciar outras coisas distantes dos pais, distante da tua própria consciência. Só que você só consegue dizer sim para as outras consciências, para as consciências das outras famílias, das outras pessoas, e isso ser leve para você quando você conseguiu dizer sim para a tua própria consciência, para a própria informação que você recebeu do teu sistema familiar. Então, aqui na má consciência é onde a gente enriquece, é onde a gente tem saúde, é onde a gente tem casamento de sucesso, porque você para de defender e brigar só pela tua razão e pela tua verdade. Isso é muito lindo. Aqui a gente adoece, a gente cria casamentos de codependência, destrutivos, a gente adoece fisicamente. É muito interessante, só que para fazer esse processo aqui de saber caminhar nessa má consciência que enriquece, porque ela integra todas as sabedorias que tem na Terra, em todos os sistemas, em todas as famílias. Eu paro de dizer que a minha verdade é melhor do que a tua. Eu reconheço o teu sagrado ponto de vista e acesso ele para saber que recursos tu tem aí, e aí eu tomo esses recursos, integro em mim, eu enriqueço, entende? Agora, quando eu excluo e digo que você não tem verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tô me fechando. Então, quando eu olho a mensagem da Narcisa, por exemplo, eu disse, eu escolhi não dar rótulos para as pessoas, mas eu não disse para vocês que ser médico, psiquiatra e psicólogo que dão os rótulos e trazem diagnósticos sobre distúrbios é errado. Eu não falei em nenhum momento, eu falei que eu trabalho de uma forma diferente e integra sim e facilita sim, porque às vezes as pessoas precisam de medicamento. Eu fiz farmácia, eu sei que medicamento tem efeito e que é contribuição também, então às vezes tomar um medicamento e entender quais são os distúrbios que a pessoa tem ali e associar, integrar terapias é valioso. Ontem eu atendi uma pessoa com constelação, a gente ficou 4 horas num atendimento e eu falei para ela, integra outras terapias, não usa só a constelação e as coisas que eu tô te dizendo, isso faz parte da escadinha de contribuição para te enriquecer. Mas tem várias linguagens e terapias que a gente casa para se melhorar. Em nenhum momento eu falo que é só a constelação, né? Ou não dê rótulo, como não, né? Então, em tudo, né? Vou a pensar, hoje em dia se fala muito das crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, com esquizofrenia, com a síndrome do agressor, que eu esqueci como que fala, que é do desafiador. Hoje tá vindo muitas crianças com esse diagnóstico.
Quem disse que é só o medicamento? Ou quem disse que não pode dar o medicamento? Por que não casar terapias para facilitar e melhorar toda a relação que contém nessa criança? E também tem a responsabilidade da mãe e do pai, da família, da comunidade, aprender a lidar com as crianças que estão vindo diferentes. Isso é enriquecer, né? Agora, taxar só de um jeito, isso fica muito pobre, né? Então, quando você critica uma vertente, existe dores ali. Então é sobre isso que eu quis trazer mais consciência em relação. Eu não disse que trazer diagnóstico que tem pessoas que são narcisas é errado. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre essa arte da comunicação. Vocês viram a resposta que eu dei para a pessoa? Sim, ao teu ponto de vista. A pessoa não me perguntou qual era o meu parecer em relação ao que eu publiquei e qual era o meu parecer em relação àquilo que a pessoa colocou sobre a constelação está prejudicando filhas de mãe narcisas. A pessoa não me pediu explicação e normalmente eu atendo, então eu cobro para receber as informações que eu passo para auxiliar a vida da pessoa. Se a pessoa nem me pediu, por que eu vou justificar para a pessoa a forma que eu vejo as constelações? Ela não me pediu para eu explicar isso para ela. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguém te fala algo sobre o teu comportamento, sobre a forma que você pensa, e você começa a enfrentar e justificar por que você gasta a sua energia assim, né? Presta atenção, qual o valor da tua energia e da tua sabedoria? Cobra por isso, né? Cobra pelos teus talentos, pelos teus dons, por aquilo, se a pessoa quer. A gente não ajuda quem não quer ser ajudado, né? Se a pessoa não te pediu informações sobre aquilo que tu faz, não dá de graça e nem gasta a tua energia para isso. E isso é arte de comunicação, sim. Só que ao mesmo tempo, com a fala dessa pessoa, que eu nem sabia que rolava informações desse tipo na internet, serviu para eu estar hoje aqui explicando algo que eu nem sabia que estava acontecendo, né? Então eu agradeço por a pessoa ter me trazido esse conhecimento, essa consciência, para que talvez, né, alguém me mandou mensagem dizendo que estava seguindo porque fazia sentido algumas coisas que as pessoas estavam falando, mas que depois parou de seguir. Eu realmente não tinha conhecimento disso, então eu não sabia dessas coisas que estavam acontecendo. Então serve aqui para eu trazer um pouquinho do meu parecer e da minha visão, e se vocês tiverem mais dúvidas em relação a isso, mandem mensagem que eu respondo aqui, né? Se tiver dúvidas, manda aí no comentário, a gente vai trocando essas informações. Eu acho que é assim que a gente enriquece, trocando informações, dizendo sim para a informação do outro, como é que é essa forma de o outro enxergar, né? Hoje a gente tem a possibilidade de cada um ter seu canal aqui e aí você segue, escuta e coloca em prática aquilo que você sente que faz sentido para você, né? Se não faz sentido, deixa pra lá, nem gasta tua energia querendo debater, porque aquilo tá fazendo sentido pro outro. Se tá fazendo sentido pro outro, que bom, tomara que dê certo e que melhore a vida do outro, né? Mas outra coisa que precisa tomar, e que foi o que eu comecei a falar, é cuidado, né? Às vezes as pessoas se equivocam, não tem tanto conhecimento da área e começam a falar como se tivessem e às vezes distorcem o conteúdo, né? Ou o outro escuta de um outro jeito, assim como eu dei o exemplo do meu caso, que eu falei numa festa, eu acho, não lembro mais como é que foi, e a pessoa foi lá e agendou. Não faz sentido, não foi o que eu queria ter dito para a pessoa, né? Não foi o que eu falei para a pessoa fazer, mas foi o que ela entendeu. Então a gente de alguma forma tem responsabilidade nessa comunicação para ela ficar cada vez mais clara. Por isso que eu sempre pergunto, né? Como é que você compreendeu o que eu falei aqui?
né? Se a pessoa tivesse me dito, ah, Morgana, eu compreendi que se eu preciso ser grata ao meu pai, eu tenho que marcar um jantar com ele, eu ia dizer, opa, se você ainda tem dores e você não aceita o comportamento do seu pai, não dá para marcar um jantar com ele ainda não, vai precisar saber trabalhar essas questões, né? O que a gente sabe? Que a forma da libertação real, da leveza da vida, é realmente quando você consegue dizer o sim para a escola que o teu pai e a tua mãe te ofertaram, mesmo que ela tenha sido muito desafiadora. Isso liberta. E quando você consegue ser grata ainda a essa escola, é mais ou menos aquele videozinho que eu postei anteontem, acho que foi, que eu recebi do meu tio, que é uma coisa que eu sempre falo, no momento que você consegue ser grato ao mestre da dor, você vai ter tomado uma grandiosidade na tua vida, porque realmente você vai ter crescido, vai ter superado os obstáculos, né? Porque o obstáculo nos leva para o crescimento. E não sei se vocês viram o videozinho do boxeador lá, que encontra o menino que batia nele na infância, e ele agradece ao menino. Porque se o menino não tivesse batido nele, ele não teria buscado uma escola de boxe para se defender e não teria se tornado um grande campeão, né? Então, quantas coisas a tua mãe e o teu pai podem ter te ofertado de desafio que permitiram que você tomasse realmente um grande crescimento. E se você sente gratidão e não o sentimento de vingança, porque às vezes, né, a pessoa, que nem o menino conta, né? Quando ele foi para a escola de boxe, ele foi para se defender, tipo, quase como eu vou me vingar de você talvez um dia ainda, né? E depois aquilo muda, o estado muda. Então, às vezes, uma criança pode ter sofrido tanto com seu pai, com a sua mãe, pode ter passado tanto perrengue, que cria dentro dela, um dia eu vou me vingar, um dia eu vou mostrar para vocês que eu virei sucesso. Ela pode começar o processo dela na energia da vingança, para dar aquela força que a raiva dá, né, para fazer as coisas. Mas no desenrolar da vida, se ela muda o estado, aí realmente ela acessa leveza, cura, sucesso. Porque se ela não acessa esse estado, incrivelmente, essa vida muito mágica que quer que todos os seres acessem o amor incondicional vai trazer outros obstáculos. A vida chega e dá uma quebrada nas pernas das pessoas que se arrogam demais em relação a pai e mãe, em relação à vida que receberam. Então, são cuidados essenciais que, se você quer realmente um crescimento, uma vida melhor, e uma vida melhor para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, a continuação da tua família, e você está aqui assistindo tudo isso que eu falei, está na hora de fazer esse processo de cura, de buscar ajuda. Pode ter certeza que a ajuda individual é melhor, assim, né? De ter um profissional que esteja te apoiando, do que só aqui me ouvindo, porque às vezes me ouvindo não casa completamente dentro do teu histórico, da tua história, né? Agora, quando eu te ouço, eu vou te ajudando a alinhar e deixar esse tricô, né? Vamos pensar assim, numa blusa de tricô que às vezes está cheia de furo e de remendo, a gente vai reconhecendo aonde tem os furos, os remendos ali e vai tecendo uma nova blusa, ou seja, um novo destino para você. Te permita tecer um novo destino para você. Com o fio é a vida, tá? E as agulhas são as ferramentas que você tem. Quanto mais ferramentas você tem, quanto mais você se permite, mais você tece um destino maravilhoso e abençoado. Isso está muito na tua responsa, né? E isso tem a ver com o fazer, com o ser, com a conexão, né? A gente precisa integrar tudo isso. Eu preciso ir lá e limpar a terra, e melhorar a terra, e botar os adubos, e colocar a sementinha, e deixar e permitir e abençoar que aquilo cresça e se desenvolva, mas não sou eu que faço a sementinha despertar, né? Então, você faz um processo, existe a outra parte do outro também fazer um processo, e a gente precisa aprender a trabalhar a paciência, né, nesse processo, de entender que não é só você que faz. Então, tem tanta sabedoria para ser compartilhada nisso,
que eu fico te fazendo o convite, fica sempre prestando atenção aqui, a gente está sempre fazendo as lives, a gente faz os encontros presenciais, encontros online, a gente está aí para fazer agora na Páscoa, essa semana provavelmente eu lanço as inscrições para Páscoa, é um retiro incrível que é o retiro de renascimento. As pessoas chegam de um jeito e vão embora de outro, completamente mais abertas para criarem o seu novo destino, mais leves, mais conectadas, mais cheias de amor, assim, de esperança, né? Que é uma das dores da humanidade, né? Perder a conexão com a vida, perder a esperança, perder a fé, perder essa força de se recriar. E no retiro de Páscoa a gente faz um processo tão lindo e é em grupo, né? Tem a força do grupo nisso que é incrível. E a gente está vendo para fazer um detox do ser, uma desintoxicação do seu ser, num processo online ou presencial ainda agora no mês de março. Então em breve eu também trago informações sobre isso aqui. Uma novidade. Na quinta-feira eu botei o marido na parede, tipo, e dei uma intimada nele pra gente voltar a fazer as aulas de yoga. Por enquanto a gente vai ficar sem fazer as aulas de yoga aqui no espaço presencial, a gente vai continuar com as aulas de yoga no online. E ano passado o Luiz fez, acho que foram uns 8 meses ou mais, sei lá, ele deu aula de yoga gratuita no YouTube. E ele fazia toda segunda, quarta e quinta as aulas e disponibilizava essas aulas lá no canal do YouTube dele. Esse ano a gente quer fazer como se fosse presencial, então ali é ao vivo, sim, e vai ser num grupo fechado para a gente ir trabalhando todas as pessoas com mais individualidade, ensino o processo de cada uma. Por isso o grupo é fechado, vai ser pelo Zoom. Vai ser toda segunda e toda quinta-feira às 7 da noite. Então, se você está aqui assistindo e tem interesse de fazer a aula de yoga conosco, me manda mensagem que eu te coloco no grupo que a gente vai criar para as pessoas que vão participar. A ideia é mais ou menos 1h30, 2 horas de aula. As aulas ficam gravadas, caso o dia que você não possa assistir às 7, você vai poder fazer em outro horário, mas sim, é bacana fazer no ao vivo, porque ali a gente troca informações, se você tá com alguma dúvida, você pergunta, né? E a gente, além da prática de yoga, a gente faz meditação e a gente sempre traz sabedorias para a prática da semana, nessa questão de cognitivo, de consciência, de ampliação, de melhorar relacionamentos. Então é conduzida pelo Luiz principalmente e por mim que sou xereta nessa área aí, que pratico o yoga. Chegou na minha vida quando eu tinha 17, eu tô com 41, então já faz bastante tempo que a filosofia do yoga pertence ao meu modo de agir e viver. Então por isso que eu digo que eu me meto um pouquinho lá, mas o professor realmente do yoga é ele. Então hoje eu não li sobre a constelação em si, sobre o livro, mas eu falei um pouquinho sobre aquelas questões. Para quem chegou agora e quiser depois voltar, eu vou deixar essa live salva. O que a gente vai fazer agora? A meditação, né? Porque hoje eu comecei a falar, desandei a falar e a gente não fez a constelação, a meditação. Então hoje a gente encerra de forma diferente. Hoje a gente encerra com meditação. Coloca aqui para mim se você tem interesse, porque chegou isso agora e não estava no meu script, não estava no meu planejamento, mas talvez alguém esteja precisando, provavelmente para ter chegado isso para mim agora. Coloca para mim se você tem interesse de fazer constelação online num grupo, para você entender mais sobre isso, porque daí eu dou um jeito de organizar isso na minha agenda um dia à noite para fazer. Quem tem interesse de participar de um grupo de constelação online comigo, aonde vocês vão ver a magia da vida realmente, porque
vocês vão entender. E sabe que isso serve? E é incrível, incrível. Gratidão, meu Deus, por essa percepção que chegou agora para mim. Não importa a distância física que você mora da sua mãe. Se você não está curada aqui dentro com ela, não importa a distância física. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não importa se alguém está aqui sentadinho do meu lado para fazer uma constelação ou se a pessoa está lá no Japão fazendo a constelação comigo. A gente se conecta do mesmo jeito. Eu acesso o campo informacional dessa pessoa se ela está lá no Japão e eu estou vendo ela aqui no computador ou se ela está aqui do meu lado. Então, se você acha que morar a 1000 quilômetros de distância da tua mãe vai melhorar a tua vida, isso é uma ilusão. Não importa se você mora dentro da casa da tua mãe ou se você mora a 1000 quilômetros de distância. A cura com a tua mãe é aqui no coração. Sentir gratidão pela vida recebida pela tua mãe é aqui dentro. A leveza está aqui, não importa a cidade onde você vai morar. Gratidão, universo, por ter me trazido essa consciência nesse momento, que eu acho que fez mais sentido ainda para tudo que a gente estava conversando. A Rosimeire falou, eu que agradeço, pensei você falou, Morgana. Então, ó, vou anotar aqui já para eu saber quem tá nessa live hoje, eu vou anotar, porque depois eu entro em contato com você, a Dilene, a Rosimeire, e aí eu aviso quando que a gente vai agendar essa constelação num grupo para fazer online, que é bem bacana, é muito lindo entender que não existe distância física, que você pode estar lá no Japão e eu pedir para você servir de representante e talvez você nunca nem serviu de representante, nem sabe o que é isso, e você vai começar a manifestar e vai começar a trazer informações sobre o que você está representando. A Jaque também disse que tem interesse, é muito legal. Constelação online para mim é muito legal por causa disso, assim, porque quebra essa questão de que é só no físico que a gente tem contato com as coisas. Você consegue acessar seus sentimentos lá da infância, né? É como se fossem universos paralelos. A gente chama de fractais, né? São partes tuas que estão, vamos dizer, lá no passado, tu acessa toda aquela informação que estava naquele fractal e sentimento. Então, imagina. Ana Rodrigues. Ana, você é da onde? Que eu não me recordo. Ana Rodrigues 11. Conta pra mim da onde que você é. A Leandra, que é a Start da Consciência, também tem interesse. Ok. Leandra, tá tudo bem contigo? Conta pra mim. Ó, vão escrevendo aí quem tem interesse de participar, que o dia que eu agendar essa constelação em grupo, provavelmente vai ser numa quarta noite, tá? Ah, é a Ana de Catalão, amiga da Carmen, amiga da Luciana. Seja bem-vinda. Oi, Ana Paula. Não é a Ana Paula. Eu fui olhar a tua fotinha, Ana. A Carmen que falou de mim pra você, que bom. O que eu ia falar agora? Fugiu? Vamos fazer a meditação, né? A Leandra disse que me escreve depois. Vamos fazer a nossa meditação do sorriso, que a gente vem fazendo todos os dias, de acessar essa consciência maior. Ontem foi tão lindo que eu movi uma constelação com uma pessoa que frequenta muito igreja cristã, né? Ela ora muito e foi muito incrível, porque a constelação estava acontecendo online e apareceu na hora para mim uma mensagem na tela do meu celular
que é de um aplicativo que eu tenho, que é da Bíblia, e apareceu a mensagem da Bíblia do dia, e aí falava que era para silenciar o turbilhão da mente, dos problemas, e fazer oração com Jesus, né? E Jesus tinha entrado na constelação dela e foi algo muito lindo. Então acontecem umas coisas tão mágicas quando é no online, até mensagens assim na minha tela do celular aparecem. E deixa eu ver o que tem aqui. Ah, a Carmen disse que é Ana Paula também. Ah, então a Carmen entendeu, né? Eu falei que era Ana Paula na hora da Carmen, mas então tá. A Ana Rodrigues também é Ana Paula, que maravilha. Vamos fazer a nossa meditação. Ah, agora eu lembrei por que eu falei da moça ontem de Jesus. Porque ela compartilhou comigo que quando ela acessa esse estado de conexão com Jesus, ela falou que nessa região aqui, e aí vocês entendem que ela não tem o conhecimento dos chakras, da filosofia do yoga, do hinduísmo. Esse aqui é o chakra da visão, né? E ela disse, Morgana, nessa região aqui aparece como uma energia amarela, dourada, como se fosse um grande sol que parece um túnel. Eu não tô com ele agora aqui, mas não, quem aqui conhece Diksha, que é as bênçãos que a gente oferta, tanto no olhar, nas mãos, na presença, que é de uma escola indiana, que é hoje chama o Academy, mas era o Anis quando eu entrei nessa escola. Eles representam, né, essa grande consciência como uma bola dourada, né, esse fenômeno. E aí eu expliquei para ela que quando a gente faz essa meditação, que quem nunca fez eu vou explicar agora, ela nos leva para a gente melhorar o nosso campo eletromagnético e deixar ele na energia dourada. E isso é medido com aparelhos que conseguem ver que a gente fica no estado zero de frequência com a energia dourada quando a gente pratica essa meditação, né? E ela disse que ela acessou essa energia dourada quando estava acontecendo a constelação, logo que eu falei de Jesus, ela disse que foi assim para trás, aquilo se abriu e aí a gente vê como isso traz processo de cura, né? É uma bênção mesmo. Ter acessado esse fenômeno dessa forma que as constelações permitem que a gente acesse. Então, é bem bacana participar do online para vocês experimentarem. Gabi, bem-vinda. Como é que a gente faz essa meditação? Para quem nunca fez, eu vou falar rapidinho, em outro momento, ou se você buscar vídeos de lives antigas, talvez você encontre eu explicando mais sobre essa meditação, o que significa esses movimentos, um pouquinho do que significa, né? Mas a ideia é, você fica sentada numa cadeira, suas pernas ficam alinhadas, joelhos 90 graus, os pés bem assentados no chão, você percebe a lombar, percebe a cervical, para tua coluna tá bem alinhada, os ombros ficam para trás, para baixo, né? Você não fica assim, você fica assim, relaxada, peito aberto. E as mãos ficam juntinhas assim, com a palma virada para baixo, em cima da coxa. O teu olhar fica 180 graus, ele fica relaxado, a tua face fica relaxada. E você olha além da linha do horizonte, um pouquinho acima da linha do horizonte. A gente, quando faz esse olhar, a gente fica com ele e a gente respira pela boca e pelas narinas. Pela boca é para soltar o ar, e aí quando a gente solta, o umbigo vem para dentro, o diafragma sobe e a gente solta tudo que está no nosso peito. Como é que a gente solta esse ar? A gente solta quase como se fosse uma gargalhada. A gente solta sem som, de forma profunda, então você vai soltar o máximo. E você solta de forma suave, não passa arranhando e fazendo barulho, você solta sem som. Você pode botar seu dedo para mostrar que você perceber que a sua arcada de cima e de baixo estão separadas, ó.
Então a boca fica assim. E você solta o ar com a boca assim. É como se fosse um grande sorriso, ok? E você inspira pelas narinas. Quando você inspira, você também traz o máximo de ar para dentro de você. Quando você inspira, o seu corpo expande, cresce, seu peito cresce, sua barriga cresce, o peito inteiro, o corpo inteiro enche desse novo que chega. E tudo que sai, que exala, você tá dando tchau para tudo que não serve mais na sua vida, para tudo que já é velho, que já morreu, você tá dando tchau com alegria. Por isso, o estar vendo com os olhos abertos e exalando e inalando e permitindo que a vida nova chegue e você veja isso também chegando para você. Por isso que o olhar é distante, 180, então tem várias sabedorias aí por trás que eu já conversei aqui, mas que hoje a gente vai fazer mais rapidinho, que eu tenho paciente para atender daqui um pouquinho, já deu mais de 9 horas, né? Então vamos lá, postura e começamos a respirar. Fecha os teus olhos. Você é a grande comandante desse corpo. Dá o comando que o teu corpo fique todo relaxado, confortável e de forma como se seja a mais linda estátua. A partir de agora nada se mexe no teu corpo. Você se torna uma linda estátua. E o teu ser, o teu foco, a tua atenção vão para dentro do teu coração. Presta atenção nessa região no centro do teu peito, onde habita o teu coração, e te imagina submergindo, mergulhando dentro do teu coração. Esse órgão vazio, oco, de grande sabedoria, fica aí. E tudo mais que acontecer, você simplesmente sorria para isso que acontecer e volta a tua atenção para dentro do teu coração. Agora eu vou ficar em silêncio e nós vamos ficar alguns instantes dentro do coração.
Abre os olhos, solta o ar pela boca sorrindo. Fecha os teus olhos e usa as tuas mãos agora para te abraçar e para fazer uma massagem nessa parte dos ombros aonde você fica carregando inconscientemente um monte de coisa pesada que nem te pertence. Deixa aí isso. Relaxa a tua vida. Escolha ser leve, gostosa. Para de sustentar coisas que não servem mais. Coloca as tuas mãos aí no teu pescoço, relaxa a tua cervical. Ai, abre teus braços como se fosse borboletas, abre teu peito. Ai, que maravilha. Agora eu tô abrindo aqui e me dei conta que a minha blusa são duas águias, né? Abertas aí as suas asas, que você possa ter foco como uma águia tem, de se nutrir daquilo que traz sentido para a tua vida, que deixa a tua vida melhor. Se compromete com isso, né? É interessante. Tinha mais pessoas assistindo quando a gente começa a meditação, as pessoas fogem porque já tem uma ideia pré-programada ali que não sabem meditar, né? E você realmente não nasceu sabendo, você precisa despertar isso em você, você precisa praticar para despertar aquilo em você e você vê como é sensacional acessar um estado meditativo, né? Assim como ninguém vai num dia na academia e puxa ferro e fica com um tanquinho na barriga e musculoso, não é na primeira prática de meditação talvez que você vai acessar um estado meditativo. Que eu tenho para falar para ti que é um estado incrível, sensacional, que dá vontade de viver sempre nele. Por isso que a gente pratica, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente acessa durante o nosso dia esse estado de estar no observador e de não se deixar, né, ter mais consciência e sabedoria para lidar com as coisas e não se deixar ser dominado por um turbilhão de coisas. Carmen, senti que eu estava te abraçando hoje. Recebe meu abraço em todos que ficaram aqui, que receberam um pouquinho, que possa ter servido de contribuição. E se serviu de contribuição, compartilha depois essa live e coloca aí em prática os ensinamentos, né? Porque aí você melhora a comunidade onde você vive, a família. É assim que a gente vai se transformando, vai se lapidando e vai vivendo numa humanidade melhor, né? Vai fazendo com que as relações sejam mais favoráveis, sejam mais ricas. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Beijo. A gente se encontra amanhã às 8 da manhã aqui. Tudo de melhor. Até amanhã às 8.